Dando sequência à nossa conferência de cultura racional, tenho o prazer de passar a palavra para a conferencista, a doutora Joaci Eneida Cortes. Bom dia! Salve a todos os amantes dos livros, que foi através dos livros que fizemos essa civilização, esse progresso. Livros para educar, livros para sugestionar, livros para construir, livros para instruir e também livros para destruir. Então, enfim, os livros são o espelho do homem civilizado. E foi através dos livros que podemos construir essa civilização, toda essa ciência, toda essa filosofia, todas as artes são amparadas nos livros. E como são escritos os livros? Bem, precisa primeiro pensar e imaginar para depois escrever o que está pensando e o que está imaginando. Aliás, tudo que o homem faz é assim. Primeiro pensa, para depois fazer. E o homem pensa e não sabe por que pensa e não sabe dizer o porquê existe o pensamento. Então, o pensamento se torna um enigma, um mistério e um fenômeno para o homem civilizado. E os livros Universo nos Encanta foram extraídos do pensamento e da imaginação? Não. Os livros Universo nos Encanta foram ditados por um ser extraterreno, o autor dos livros, que já veio aqui com essa missão. A missão de entrar em contato com esse mundo superior, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal, que é de origem racional, e ser o porta-voz dessas mensagens dirigidas à humanidade. Então, o autor, o senhor de nome Manuel Jacinto Coelho, serviu de aparelho para receber as mensagens de um extraterreno, para que ele transmitisse o conteúdo dos livros do Universo nos Encanta, e que se chamou Cultura Racional. Sendo o objetivo dessa cultura, a cultura racional, preparar a humanidade para mais uma etapa evolutiva da natureza. A nova fase que entrou na natureza, a fase do terceiro milênio, a fase onde todo animal racional poderá conhecer a sua verdadeira origem, poderá saber de onde veio, como veio, por que veio parar aqui, nesse mundo, onde se nasce condenado a sofrer e condenado à morte. Então, nesta evolução, porque a natureza, de quando em quando, ela muda de fase. Nós que estamos na fase civilizados, muito presos ao artifício, não percebemos essas mudanças. Então, já mudou várias vezes. Toda mudança traz transtornos. Você tem que mudar
mudar uma coisa ou objeto de lugar, causou pequena confusão, até se tranquilizar a situação. Então, nessa mudança de fase, teve essa mudança e proporcionou essa grande desorganização, porque terminou uma fase e está entrando outra. Então, nós temos que nos adaptar e aprender a conviver na fase do terceiro milênio, que é uma fase evolutiva da natureza. A natureza, ela é imperativa, ela não negocia o direito de mudar da civilização para o nacional, porque ela mesma, como nossa mãe, estava sentindo que nós iríamos nos exterminar mutuamente se continuássemos a desenvolver essa fase do segundo milênio do pensamento e da imaginação. Então, uma das provas que a natureza mudou de fase é a mudança de comportamento. Esse gráfico mostra uma evolução, uma porta sendo aberta, um livro e o desenvolvimento de uma glândula que está no nosso cérebro. E nós vemos então um certo espanto a manifestação da violência natural que a natureza nos proporcionou nesses momentos. Tufões, furacões, luz, um desequilíbrio e uma revolta contra o procedimento dos seres humanos. Porque os seres humanos continuam a destruir a natureza, a desrespeitar a natureza, a não ter um mínimo de respeito com quem nos dá tudo, todos os dias, com quem nos mantém, com quem na matéria é a nossa mãe, a natureza. Então, ela se revolta contra os seres humanos e nos proporciona essa imensidão de desajustes e de reação contrária ao civilizado, porque ela não está sendo respeitada devidamente por eles, por nós mesmos. Então, nós passamos já por uma infinidade de fases, elas estão minuciosamente descritas na obra de cultura racional com detalhes, e que esses livros nos dizem que éramos puros livros de defeitos e poderemos então retornar a esse estado de limpeza, pureza e perfeição. Porque, na verdade, nós desse mundo nós já estamos cansados. Cansados de sermos submetidos ao sofrimento e à morte e sem termos a possibilidade de saber como sair das situações aflitivas no nosso dia a dia, em que o trabalho é um recurso para a nossa sobrevivência, mas não é um aplacador dos males. Então, esse autor iniciou essa transmissão em 1935, no Rio de Janeiro, na rua Lopes da Cruz, o número 89, e o bairro é o Meia. O Rio de Janeiro, naquele tempo, era a capital do Distrito Federal. E esse senhor trabalhou, encerrando esse trabalho em 1990, foram 55 anos ininterruptos dedicados a esse trabalho, tendo ele transcrito aqui uma obra com mais de 1000 livros, cujo conteúdo, podemos dizer assim, que seja enciclopédico, tratando de tudo que o livro trata a respeito da humanidade, da sua evolução, e descreve assim com grande precisão os detalhes, tudo tintim por tintim, para que todos saibam como foi feita essa trajetória até agora e o retorno, como será feito para o nosso mundo de origem, que é o mundo racional.
Com isso, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Nesse livro não estão descritos mistérios, nem enigmas, nem fenômenos. Ele traz um final a esse ponto, que foi muito desenvolvido com o pensamento e com a imaginação. Então, nesse dia, o senhor Manuel Jacinto ele se preparava para receber as pessoas no local que ele trabalhava, na casa dele, para trabalhos espirituais, na tenda espírita de nome Francisco de Assis, que ele dirigia. E veio que ele sempre disse que ele teria que transcrever nos livros. Então, dali, ele começou o ditado da obra do Mestre Lusitano, em 4 de outubro de 1935, preparando a humanidade com as primeiras palavras: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu erro. Sabeis vós que sois os corpos influentes no abismo, de dia para dia, com grande obscuridade de espírito. Estava iniciado ali o universo de Satan, que naquele tempo ainda nem tinha sido dado esse nome. Então, foi o início da jornada desse Senhor que veio assumir uma posição aqui no mundo de condecorar, de amenizar, de desviar, de ensinar a todos como se livrar dos golpes hediondos dessa vida. E ele ainda prosseguia ditado no primeiro livro, dizendo qual era o espírito da verdade. Dizendo que é aquele que encara Deus sobre todas as coisas e resume tudo em 2 teores: amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar. E ditou ainda, vocês vão encontrar na obra, que a vida é constituída de diversas organizações e de diversos modos de poder da vida. E o poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para ele. Então, esse assunto é de grande importância para toda a humanidade. E essas mensagens sempre foram ditadas. Não precisava ter incorporação, não precisava psicografia. Era de uma maneira assim natural, transmitida da origem, e foi esclarecido nessa oportunidade que na origem está o poder que constitui essa vida. Então, os seres humanos, tomando conhecimento desses princípios da cultura racional, deixam de estar geridos da gestão aqui, ser um prisioneiro da matéria. Porque passa a conhecer um outro mundo, passa a ter a visão verídica, detalhada, verdadeira, com as suas próprias provas e confirmações, através da leitura dos livros, conhecimento de toda essa odisseia e de todos os astrais existentes, astral térreo, astral inferior, astral superior e o mundo astral. Conhecer toda essa trajetória com calma nos seus lares, lendo dentro das suas possibilidades, tomando conhecimento. E assim como todos aqui já passaram a se conhecer, vibram de felicidade com as comprovações que têm e dirão que magnífica obra. E dirão também como é extraordinário esse conhecimento. E dirão também magnífico. Então, existe um objetivo maior desse conhecimento, que é ligar toda a humanidade ao seu verdadeiro estado natural, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos ficarem vivendo aqui tranquilos, seguros, orientados pelo alto. Porque a vida aqui não está fácil,
essa sobrevivência tumultuada, confusa e contraditória, leva todos ao sofrimento e até, às vezes, aos pensadores mais aficionados, a morrer antes do tempo. Por não conhecer o valor da vida, se atormentam tanto e resolvem, de per si, sair dessa vida por estar insatisfeito com a vida que é, apesar de todas as maneiras que a natureza tenta mostrar para todos o valor da vida, a vida aqui no mundo civilizado acaba perdendo valor. Por um tostão se mata alguém. E temos também, quando a pessoa escapa, temos a velhice, a destruir os seres humanos. Temos o progresso das artes, os desastres, porque com o progresso das artes vieram também os desastres, assolando, consumindo e destruindo a civilização. Então esse assunto é de grande importância, porque o grande mal de toda a humanidade é viver sem se conhecer, e por isso ninguém sabe nem por que está existindo aqui nessa terra. Agora, através desse conhecimento, chegou a hora, tudo deixa de ser envolvido nesse véu misterioso. Aí pergunta alguém para nós: mas o mundo inteiro é assim? Não é assim, é? Porque a vida toda e de todos é de sofrimento. Todos sofrem. Não tem aquele que escapa. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o privilegiado. E todos sem saber por que estão passando por essa situação. Então a pessoa passa a saber que dentro de um desenvolvimento do raciocínio, dentro dessa fase, o equilíbrio pode chegar em si e em todos. Vão encontrar a concórdia, que é uma busca incessante, especialmente da juventude, uma fraternidade, mas a verdadeira, que sempre foi falada em outros tempos. A união, que essas palavras a humanidade sempre quis ouvir e seguir, já falam nela há muitos anos, mas não tinha o mapa, a planta e a busca de como encontrar essa situação nova. E uns mais curiosos assim perguntam por que nunca alcançaram com esse desenvolvimento imenso que tem a nossa civilização. Porque para adquirir um conhecimento é preciso receber a instrução básica daquele conhecimento. E todos vêm sendo preparados, lapidados, através do sofrimento da morte, para chegar nesse ponto de, no terceiro milênio, reconhecer a possibilidade de mudar não só a nossa vida, como também o mundo. E esse meio de adquirir isso é muito prático. São os livros ao alcance de todos. E assim, podem ter certeza que a vida futura vai ser muito diferente dessa que nós estamos presenciando nesse momento. Não haverá mais lutas, não haverá mais guerras, não haverá mais essa descompreensão e esse desentendimento e essa contradição entre os seres humanos, porque a vontade de um será a vontade de todos, o desejo de um será o desejo de todos, e o saber de um será o saber de todos. Então, todos deixarão de viver assim, desconfiados de todos, traídos por todos, desconfiando disso, daquilo outro, porque não tem segurança no saber, não conhece o limite das coisas. Mas depois de conhecer a cultura nacional, todos saberão. Então,
uma utilidade assombrosa que revela os novos destinos do mundo e da humanidade. Ela veio para isso. Amparar tudo e todos sobre todos os pontos de vista. Restaurando a saúde mental, que é um grande problema hoje no mundo. Trazendo uma restauração da natureza, despoluindo essa atmosfera através de uma energia poderosíssima, que é a energia racional. Trazendo a paz, a saúde e o sossego a cada um e depois a todos. Para que nós conhecermos a natureza, confraternizarmos com ela e dela podermos receber toda a força e todo o poder de transformação do mundo para melhor. Essa é a missão de todas as pessoas do terceiro milênio, embora não saibam ainda disso, não reconheçam esse poder. Porque temos ao nosso lado, desenvolvendo o raciocínio de todos, a cultura racional, a natureza e a energia racional, independente da vontade de qualquer ser humano. É a existência do terceiro milênio. Então, quem passa a conhecer a cultura racional não sabe como agradecer tudo isso ao mestre Manuel Jacinto Coelho, esse porta-voz que traduziu essa luz em palavras para que todos pudéssemos entender. E a satisfação de todos que já se conhecem a memória, e é uma só voz. Viva os livros Universo em Desencanto. Muito grata.